O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 86 do nosso podcast, O Catecismo em um ano. E nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. E hoje nós leremos os números de 659 a 667. Artigo 6º. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 19. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais das quais, a partir de então, seu corpo desfruta em caráter permanente. No entanto, durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instruí-los sobre o reino, sua glória permanece ainda velada, sob os traços de uma humanidade comum. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde, desde então, está sentado à direita de Deus. De modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo, que se considera como um aborto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Em uma última aparição, a qual constituirá o próprio Paulo como apóstolo. O caráter velado da glória do ressuscitado, durante esse tempo, transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 17. Isso indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento, ao mesmo tempo histórico e transcendente da ascensão, marca a transição de uma para a outra. Esta última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai. Cristo. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 13. Entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir esta porta ao homem. Ele, vossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. E quando eu for levantado da terra,
atrairei todos os homens a mim. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 32. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou num santuário feito por mão humana, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. Hebreus capítulo 9, versículo 24. No céu, Cristo exerce em caráter permanente seu sacerdócio. Por isso, ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Como sumo sacerdote dos bens futuros. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Ele é o centro, é o autor principal da liturgia que honra o Pai nos céus. A partir de então, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, sentou-se corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel referente ao Filho do Homem. Foi-lhe dada a soberania, a glória e a realeza. Todos os povos, nações e línguas hão de servir-lhe. Seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal, que jamais será destruída. Daniel capítulo 7, versículo 14. A partir desse momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. Resumindo, a ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde voltará até lá, no entanto, e esconde aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da Igreja, nos precede no reino glorioso do Pai para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós ouviremos um texto do Papa Francisco em ocasião da audiência geral, que foi proferido na Praça de São Pedro na quarta-feira, dia 17 de abril de 2013. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Queridos irmãos e irmãs, bom dia! No Credo encontramos a afirmação de que Jesus subiu ao céu, está sentado à direita do Pai. A vida terrena de Jesus culmina com o evento da Ascensão, ou seja, quando ele passa deste mundo para o Pai e é elevado à sua direita. Qual é o significado desse acontecimento? Quais são as suas consequências para a nossa vida? O que significa contemplar Jesus sentado à direita do Pai? Nisto, deixemo-nos guiar pelo evangelista Lucas. Comecemos pelo momento em que Jesus decide empreender a sua última peregrinação a Jerusalém. São Lucas observa: aproximando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo,
ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 51. Enquanto ascende à cidade santa, onde se realizará o seu êxodo desta vida, Jesus já vê a meta, o céu, mas sabe bem que o caminho que o leva à glória do Pai passa pela cruz, através da obediência ao desígnio divino de amor pela humanidade. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão aos céus. Número 662. Também nós devemos ver claramente na nossa vida cristã que a entrada na glória de Deus exige a fidelidade diária à sua vontade, mesmo quando requer sacrifício e às vezes exige que mudemos os nossos programas. A ascensão de Jesus verifica-se concretamente no Monte das Oliveiras, perto do lugar para onde se tinha retirado em oração antes da paixão, para permanecer em profunda união com o Pai. Mais uma vez, vemos que a oração nos concede a graça de viver fiéis ao desígnio de Deus. No final do seu Evangelho, São Lucas narra o evento da Ascensão de modo muito sintético. Jesus conduziu os discípulos para Betânia e, levantando as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado para o céu. Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo e permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. Capítulo 24, versículos 50 a 53. Assim diz São Lucas. Gostaria de observar dois elementos dessa narração. Antes de tudo, durante a ascensão, Jesus realiza o gesto sacerdotal da bênção, e sem dúvida os discípulos manifestam a sua fé com a prostração. Ajoelham-se, inclinando a cabeça. Este é o primeiro ponto importante. Jesus é o único e eterno sacerdote, que com a sua paixão atravessou a morte e o sepulcro, ressuscitou e subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai, de onde intercede para sempre a nosso favor. Conforme Hebreus capítulo 9, versículo 24. Como afirma São João na sua primeira carta, ele é o nosso advogado. Como é bom ouvir isso! Quando alguém é convocado pelo juiz ou tem uma causa, a primeira coisa que faz é procurar um advogado para que o defenda. Nós temos um que nos defende sempre, defende-nos das insídias do diabo, defende-nos de nós mesmos e dos nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, temos este advogado. Não tenhamos medo de procurá-lo para pedir perdão, para pedir a bênção, para pedir misericórdia. Ele perdoa-nos sempre, é o nosso advogado. Defende-nos sempre. Não esqueçais isso. Assim, a ascensão de Jesus ao céu leva-nos a conhecer esta realidade tão consoladora para o nosso caminho. Em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a nossa humanidade foi levada para junto de Deus. Ele abriu-nos a passagem. Ele é como um chefe de grupo. Quando se escala uma montanha, que chega ao cimo e nos puxa para junto de si, conduzindo-nos para Deus. Se lhe confiarmos a nossa vida, se nos deixarmos guiar por Ele, temos a certeza de estar em mãos seguras, nas mãos do nosso Salvador, do nosso advogado. Um segundo elemento. São Lucas afirma que os apóstolos, depois de terem visto Jesus subir ao céu, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. Isso parece-nos um pouco estranho. Em geral,
quando estamos separados dos nossos familiares, dos nossos amigos, devido a uma partida definitiva e, sobretudo, por causa da morte, apodera-se de nós uma tristeza natural, porque já não veremos o seu rosto, nem ouviremos a sua voz. Já não poderemos nos beneficiar do seu carinho, da sua presença. Ao contrário, o evangelista sublinha a profunda alegria dos apóstolos. Mas por quê? Precisamente porque, com o olhar da fé, eles compreendem que, não obstante tenha sido subtraído aos seus olhos, Jesus permanece para sempre com eles, não os abandona e, na glória do Pai, os sustém, orienta-os e intercede por eles. São Lucas descreve o acontecimento da Ascensão também no início dos Atos dos Apóstolos, para frisar que tal evento é como o elo que une e liga a vida terrena de Jesus à vida da Igreja. Aqui São Lucas refere-se também à nuvem que subtrai Jesus à vista dos discípulos, os quais permanecem a contemplar Cristo que sobe para junto de Deus. Então intervêm 2 homens em vestes brancas, que os convidam a não permanecer imóveis a contemplar o céu, mas a alimentar a sua vida e o seu testemunho com a certeza de que Jesus voltará do mesmo modo como o viram subir ao céu, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11. É precisamente o convite a começar a partir da contemplação do senhorio de Cristo, a fim de receber dele a força para anunciar e testemunhar o Evangelho na vida de todos os dias. Contemplar e agir, ora et labora, ensina São Bento, são ambos necessários na nossa vida de cristãos. Caros irmãos e irmãs, a Ascensão não indica a ausência de Jesus, mas diz-nos que Ele está vivo no meio de nós, de modo novo. Já não se encontra num lugar específico no mundo, como era antes da Ascensão. Agora está no senhorio de Deus, presente em cada espaço e tempo, próximo de cada um de nós. Na nossa vida, nunca estamos sozinhos. Temos este advogado que nos espera e nos defende. Nunca estamos sozinhos. O Senhor crucificado e ressuscitado orienta-nos. Juntamente conosco existem muitos irmãos e irmãs que no silêncio e no escondimento, na sua vida de família e de trabalho, nos seus problemas e dificuldades, nas suas alegrias e esperanças, vivem todos os dias a fé e, juntamente conosco, anunciam ao mundo o senhorio do amor de Deus em Jesus Cristo ressuscitado, que subiu ao céu, nosso advogado. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!